Pessoal, essa aula então a gente vai focar nas funções das organelas, tá? Ela é sequência da aula anterior que a gente viu a estrutura das células, tá bom? Então a gente vai ver aqui as principais organelas. Lembra que aula passada a gente viu que era a membrana citoplasmática, que existiam organelas ali dentro, o citosol, né? E agora a gente vai ver qual é a função de cada uma delas, tá bom? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, ó, quem são os ribossomos. Pessoal, olha para essa imagem aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos vermelhos que estão dispersos por dentro da célula? Então, o que acontece? Esses pontinhos vermelhos são os ribossomos, tá? Qual é a principal função deles? Sintetizar proteína. Sintetizar proteína, então, é formar proteína. Lembra que lá no capítulo 2 a gente viu como é que era uma proteína? Que ela tinha estruturas pequenas, que a gente chamava aminoácido, que o conjunto de aminoácidos, vários deles iam formar uma proteína. Então, pessoal, quem faz essa proteína dentro das células são os ribossomos, tá? Então, são organelas extremamente importantes para a estrutura da célula e para o corpo humano em geral, tá bom? E elas podem se encontrar de duas formas. Uma forma, então, é livre, vocês estão vendo aqui, tá bom? Vermelhinha, solta dentro do citosol, tá? E aderida ao retículo endoplasmático. Pessoal, o que é o retículo endoplasmático? É essa outra organela que está na volta do núcleo que tem essa função aqui, ó. Tem essa estrutura. Então, perceba o seguinte, ó, nós temos essas bolsas achatadas mais próxima do núcleo, ela está cheia de bolinhas vermelhinhas aderidas ao seu corpo, né? Então, essas aqui são os ribossomos que estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso, tá? Rugoso porque justamente tem a presença dos ribossomos aqui. Aí a gente vai ter o outro aqui que não tem, tá bom? Então, o que a gente tem que entender do ribossomo é que ele sintetiza proteínas e pode ser encontrado de duas formas. Ou ele está disperso dentro da célula, ou ele está aderido a essa organela, tá? Bom, próximo então é o retículo endoplasmático, justamente ele, tá bom? Usando a mesma imagem, a gente agora diferencia os dois que nós temos aqui, ó. Retículo endoplasmático liso. O que é o liso, pessoal? Percebo na imagem que a gente tem esse aqui mais clarinho, ó, que não tem nenhum ribossomo grudado na parede dele, tá? Aderido à organela. Então esses carinhas aqui têm uma função específica, que é desintoxicação celular, tá? Então o que acontece? Lembra lá quando a pessoa, tipo, a gente fala do, por exemplo, a pessoa bebeu demais e tem que esperar o fígado dele desintoxicar um pouco, né? Quebrar as moléculas do álcool lá e poder passar. Quem vai fazer isso, pessoal, são essas organelas aqui, ó, o retículo endoplasmático liso, tá? Então, de certa forma, se a gente fala que o fígado degrada o álcool lá para fazer com que passe essa... Porque o álcool é uma toxina para o nosso corpo, se a gente olhar para as células do fígado, a gente vai ver que essas células vão ter uma maior concentração de retículo endoplasmático liso, vai ter uma maior quantidade, tá? Além disso, essas organelas também elas fazem a síntese de lipídios, tá certo? Por outro lado, pessoal, essa organela que está mais próxima do núcleo aqui, o núcleo é essa parte roxa, circular, e essa organela cheia de ribossomos aqui, é o que a gente vai chamar de retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque dá para perceber pela imagem que ele está como se fosse cheio de rugas, né? E na verdade são ribossomos aderidos à sua parede. Então eles, ao contrário do retículo endoplasmático liso, eles vão fazer o quê? Vão sintetizar proteína, tá? Então a gente viu que os ribossomos sintetizam proteína e o retículo endoplasmático também sintetiza proteína, tá? E uma das coisas que é importante a gente entender é que muitas dessas proteínas são exportadas para fora da célula, tá? Então a gente tem exemplos como glândulas que produzem enzimas, né? A gente fala lá de, por exemplo, glândulas que produzem também outras substâncias que vão digerir os alimentos. E isso vai ser produzido pelo RER, ou retículo endoplasmático rugoso, tá? Então prestem atenção nessas siglas, que vocês vão ver muito quando se referir ao retículo endoplasmático, ao REL ou RER, tá? Só ver qual é a determinação final dele aqui, ó. O L é de liso e o R de rugoso, tá? Complexo de Golgi, pessoal, ou complexo golgiense. Pessoal, o que é essa estrutura, essa organela aqui, ó? É o seguinte, ó, tá vendo aqui no desenho nosso aqui, ó, azulzinho, bonitinho? Então, ele tem a função de concentrar, modificar e empacotar vesículas que contenham proteínas, tá? Que vão ser produzidas lá pelo retículo endoplasmático rugoso. Então a gente tem uma organela que produz, por exemplo, as proteínas. Só que é o seguinte, ó, pensa que você está indo no mercado e você precisa de comprar 20 itens, por exemplo, no mercado, tá? Você não pega tudo, pega nos braços, passa no caixa e sai com todos assim nos braços, né? Até porque não dá.
Você precisa de algo para facilitar, para empacotar eles, para você transportar, né? Então, o complexo de Golgi, uma das principais funções dele é empacotar essas substâncias que vêm lá do retículo endoplasmático, tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? O retículo endoplasmático vai formar as proteínas, vai mandar para ele, então perceba que ele está entrando aqui, ó, que vem do retículo endoplasmático, vai passar por todas essas bolsas e depois vai sair empacotado, tá? A gente pode ver aqui nesse videozinho a interação entre eles, ó. Então, o retículo endoplasmático rugoso, tá vendo aqui os ribossomos aderidos à parede dele, mandou a informação para cá, mandou as proteínas para cá, uma bolsinha de proteína, ela vai passar por quase todas as membranas, se não todas, certo? E ela vai sendo empacotada. Depois que ela for empacotada, ela vai sair da célula. Então, essa é a função do complexo golgiense, tá? Empacotar ou, às vezes, concentrar essas substâncias também. Vesículas celulares. Pessoal, a gente acabou de ver que o retículo endoplasmático rugoso manda proteínas para o complexo golgiense, que vai empacotar ele, vai mandar para fora das células. Então, isso é uma vesícula, tá? Então, a gente chama de vesículas celulares. A gente tem duas principais. Primeiro, uma que a gente consegue manter dentro da célula para digerir o que for consumido pela célula. Pensa o seguinte, a célula está num ambiente onde tem alimento fora dela. Ela vai fazer o que? Ela vai pegar esse alimento e trazer para dentro dela, tá? Mas quem vai digerir isso aí são as partículas, são as vesículas chamadas de lisossomos. Então, os lisossomos são produto do quê? Primeiro, do complexo golgiense, que ele produz uma bolsa, tá? Ele que empacota as coisas, então ele produz um pacote e o retículo endoplasmático vai mandar enzimas. O que são enzimas? São proteínas que fazem digestão, que aceleram o metabolismo da célula de uma forma geral. Então vai ficar aquele pacote ali, aquela vesícula, dentro da célula de boa, tá? Quando entrar comida, ela vai se associar a essa outra vesícula, tá? E vai digerir ela. Então os lisossomos são responsáveis por digerir ou fazer digestão da célula, tá bom? Então a gente tem duas principais vesículas, que são lisossomos, tá? E os fagossomos. Pessoal, o que é o fagossomo? Lembra que, olha para esse desenho aqui, ó. Então aqui a gente tem partículas na volta da célula, elas estão entrando, a célula está fazendo o quê? Uma bolsa para receber essas partículas. Então ela acabou de comer essas partículas aqui, ó. Tá vendo essa substância aqui, essa vesícula? Então isso aqui é um fagossomo. O que é o fagossomo então, pessoal? O que define ele? Fagossomo é o ato da célula comer, de fato. Ela captou partículas sólidas, ela comeu. Então a gente diz que ela fez fagocitose, que é esse nomezinho bonitinho que está aqui do lado, ó. E esse outro nome, pinocitose. Pinocitose é o mesmo processo, só que quando a planta, a célula consegue absorver água. Mas a água não passa pela membrana? Passa, mas às vezes tem grandes quantidades que não vai demorar, ou ela tem dificuldade, e ela consegue englobar líquidos, tá? De forma geral, tá? Então aqui a gente vai ver, por exemplo, dois protozoários e aqui no caso vai rolar então a fagocitose. Ó. Esse protozoário maior vai englobar ele, aquele ser ali menorzinho, né? Professor, a gente está falando de protozoário, a gente não está falando de célula. Sim, protozoários são feitos por uma única célula. Então, de fato, este ser vivo, que é uma única célula, está conseguindo mandar suas células, dois bracinhos, para incorporar essa substância para dentro dele. É assim que ele se alimenta, tá bom? Mitocôndrias, pessoal. Mitocôndrias é o seguinte, vai ser o assunto da próxima aula. Então aqui a gente só vai fazer o seguinte, ó, identificar quem é ela e qual é a função dela. Primeiro é que ela produz energia e faz a respiração celular, tá? Produz energia através da respiração celular. Lembra da aula anterior que a gente falou lá da fotossíntese? Que a planta tem lá as suas organelas que produzem a energia e o carboidrato, tá? E o que é o cloroplasto, e isso vai ser consumido pela respiração celular da própria célula. Quem faz isso são essas organelas que estão aqui dentro, que parece um feijãozinho, tá? A gente vai discutir melhor a função dela na próxima aula. Por último, pessoal, nós temos aqui o citoesqueleto. Essa imagem está um pouco ruim, tá? Mas o mais bacana vem depois. Só para vocês entenderem o seguinte, o citoesqueleto tem a função de manter o formato da célula, então ele se mantém firmezinho por conta do citoesqueleto. Também permite a locomoção intracelular.
Olha essa partezinha verdinha aqui, ó, como se fosse um trilho dentro da célula, tá? Se as vesículas elas se transportam de dentro da célula para fora, de um lado para o outro, é por conta da locomoção por esses trilhos aqui, tá? E também permite a movimentação. A gente não viu no vídeo passado ali a célula englobando uma substância sólida? Aquilo ali é o que? É uma movimentação da célula, tá bom? Então, olha esse vídeo aqui, pessoal. O que está acontecendo aqui, ó? Lembra daquele trilho que a gente viu ali na imagem anterior? Que faz parte do citoesqueleto? Então, as vesículas, que são essas bolas gigantes aí, ó, estão sendo transportadas de um lado para o outro, tá? Através de uma proteína, mas elas não vão assim dentro do líquido soltas, tá? Elas vão caminhando por trilhos, certo? Pessoal, então essa aula foi bem curtinha, mas ela foi um resumo das principais organelas que a gente tem dentro das células animais, certo? Até a próxima.